Você gosta desse instrumento? Fica boquiaberto sempre que ouve um solo? É louco para tirar um som? Então você não pode perder o DVD Bateria. Com ele, você aprenderá facilmente a tirar os primeiros ritmos desse instrumento que dita o desenvolvimento da música contemporânea. Em mais de 1 hora de vídeo, além de conhecer as fábricas Odrin Drums e Orion Cymbals com as suas linhas de produções, você desfrutará de uma videoaula super explicativa com o professor Rodrigo Veiga, onde será ensinado postura, exercícios, dicas e alguns ritmos que o ajudarão a encontrar a batida perfeita. O DVD Bateria é uma opção imprescindível para quem quer mergulhar nas ondas das batidas musicais. Você pode encontrar o DVD Bateria numa banca perto de você. Se preferir, ligue para 0 Operadora 11 3855 1000 ou acesse o site www.scala.com.br e aproveite para conhecer nossa linha de produtos. Através de teclas pretas e brancas, o teclado define-se como instrumento compositor de músicas que permite ao executante realizar mecanicamente um transporte imediato para qualquer tom auxiliado pela seleção de funções. O teclado é um instrumento musical elétrico e digital. Composto por microprocessadores, é capaz de reproduzir a sonoridade de uma orquestra inteira. Conheça agora um pouco da história desse maravilhoso instrumento. Bom, na verdade, a gente tem diversas vertentes, né? Quando você fala teclado, é uma forma geral de se falar, instrumento de teclas, né? Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, nos primórdios, aí, digamos, no século VIII, foi onde a gente começou a ter a primeira tentativa de instrumento de teclas com o órgão. O órgão é bem antigo, embora a gente utilize esse instrumento até hoje, ele é um instrumento de séculos atrás. E sendo que naquela época, o que eles fizeram? Juntaram a ideia da flauta com um dispositivo diferente que pudesse fazer com que o ar passasse por aqueles tubos, mas fosse gerado por um outro mecanismo e pudesse ser tocado de uma outra forma que não fosse com os lábios. Então eles pensaram justamente na forma de teclas, que não é essa que a gente conhece hoje. Por incrível que pareça, se tocava com os pulsos, as teclas eram grandes e você tinha que pressionar com pulsos de tão pesada que eram essas teclas. Com o passar do tempo, então, a gente foi reduzindo esse tamanho de teclado e eu posso dizer que, por exemplo, no século XVIII, quando surgiu o piano, todo esse padrão de teclado já estava bem definido, da forma que a gente conhece hoje, né? Então, o órgão, tanto o órgão quanto o piano, que foram os principais instrumentos de teclas, né, deram origem a outros instrumentos que a gente tem hoje, como o teclado arranjador, que é o foco do nosso bate-papo hoje, na verdade, os pianos digitais, o órgão eletrônico, que é tão conhecido, que surgiu aí na década de 30, um instrumento bem mais novo, mas também baseado no órgão de tubos, né? Tem outros instrumentos como o cravo, que é mais antigo até do que o piano, tá? Que teve o seu auge no século XVI, mas que também é um instrumento utilizado até hoje. E a gente não pode esquecer dos sintetizadores, do acordeon, que são instrumentos importantes também, né? Bom, o uso do teclado com computador já é um recurso bem mais recente. No início da década de 80, a gente teve a instauração de um novo protocolo que a gente chama de protocolo MIDI, que é um protocolo bastante conhecido não só entre os músicos, mas entre técnicos, pessoas que trabalham com sonorização e tudo mais. Já é uma linguagem bem conhecida hoje como tecnologia. E a partir do lançamento desse protocolo, a gente teve a possibilidade de estar interligando teclados. Poderia comprar um teclado de uma marca, ligar com um teclado de outra marca, aproveitar o recurso dos dois, controlando por um só. E com o tempo eles perceberam o seguinte: poxa, por que eu não posso usar a mesma tecnologia para, por exemplo, no show disparar uma luz, disparar um efeito especial, ou melhor ainda, ligar o meu teclado com um computador? Para quê? Porque eu poderia estar criando músicas, né? Gravando meu disco, utilizando o meu teclado, mas indo além, por exemplo, criando partituras.
Quer dizer, pelo menos até a década de 80, se imaginava fazer partitura de que forma? Primeiro manualmente, era uma primeira fase. Depois você mandava para alguém que pudesse compilar aquilo de uma forma mais bonita, jogar em forma de gráfica mesmo, para você imprimir o material e ter esse material bem impresso. Hoje não, eu posso produzir minha partitura com qualidade em casa. Essa eu acho que é uma das principais utilizações hoje de você ter essa interface do computador e o teclado. Você pode conectar o seu teclado ao computador, as notas que você executou já vão aparecendo na tela. Se ficar alguma coisa errada, você corrige com o mouse, não precisa nem tocar de novo. Tá? A partir disso, você põe o nome da música, põe o título da música, o autor, e manda imprimir na sua impressora em casa, está feito. Você pode gerar um método musical sozinho na sua casa com bastante qualidade. Tem muita gente que acha que não é imprescindível você estudar música para poder tocar um instrumento. Assim como realmente a gente conhece vários grandes músicos no mundo todo que tocam muito bem sem nunca ter entrado numa escola de música, ou sem ter tido a necessidade de pegar orientação com um professor, mas eu acho que o foco de você estudar música, além de você poder tocar o seu instrumento, é realmente ter uma pessoa que te oriente de maneira consciente, de maneira objetiva, direta, que em pouco tempo você consiga ter um resultado mais efetivo com o teu instrumento, né? Possa ter uma interface com outros músicos, porque tocar com outros músicos também é importante, mesmo tendo um teclado que, digamos, entre aspas, faz tudo, né? Isso não substitui nunca a possibilidade de você ter a sua banda, tocar numa orquestra, tocar com outros músicos. Mas a orientação consciente ela é importante para você dinamizar resultados, eu acho. Isso é realmente bastante importante. E o estudo da música, saindo um pouco do ambiente só do seu instrumento, que pode ser um violão, pode ser um teclado, pode ser a voz, é a forma como o estudo de música mexe com a sua cabeça, com o teu cérebro, né? De te fazer uma pessoa realmente melhorar o teu raciocínio, o teu nível de raciocínio, de discernimento e tudo mais. Então eu acho bastante importante que a pessoa, se tiver essa oportunidade, possa abraçar e seguir adiante com o estudo musical. O teclado também se evidencia pelo seu avançar tecnológico. A cada modelo, há mais funções que possibilitam ao tecladista criar sons sintetizados e juntar o som de vários instrumentos em um só. Acompanhe agora as principais funções disponíveis na maioria dos teclados. O estabilizador de voltagem é importante de ser utilizado com teclado porque em certas regiões, em certos locais, a gente tem uma variação de tensão muito grande. Então o teclado pode responder de uma forma não muito desejada. Quando isso acontece, ele pode desligar, pode mudar um som, enfim, dá a impressão que está com defeito e não é. Então o ideal é estar usando o estabilizador de voltagem, que pode ser esse que a gente usa com o computador, para segurar um pouco as variações e evitar que isso aconteça com o teclado. Bom, a fonte de alimentação, você tem a possibilidade de estar usando original ou uma que seja fabricada no próprio país onde você mora. Mas o ideal é que você sempre utilize a fonte original para evitar problemas com o equipamento. O manual de operação do teclado ele é importante para que você tenha um mapa de todas as funções do equipamento, tendo acesso até às funções avançadas e tudo mais, encontrando até funções que você nem imaginava que o seu equipamento pudesse fazer. Mas além de tudo, mesmo depois das consultas, é importante ter um manual guardado, porque se no futuro você quiser revender seu equipamento, o manual ele faz parte do valor do equipamento. Então, um equipamento sem o manual, ele com certeza vai perder valor ou vai dificultar a venda no futuro. A estante de partitura ela vem junto com o equipamento, geralmente é uma peça única como essa, ou pode ser vazada com um friso metálico em cima, e a gente geralmente posiciona aqui atrás do equipamento
para que você possa colocar a partitura e estar lendo a música que você vai executar. Vamos começar a trabalhar com o teclado, né? Eu vou ligar aqui a tecla Power, aguardo um minutinho ele estar preparado para a gente trabalhar e dou uma corrigida no volume, se for necessário, o volume geral do equipamento. Aí eu tenho uma tecla aqui, que é a tecla de demonstração. Mesmo que eu não saiba tocar absolutamente nada de teclado, é só apertar essa tecla e aguardar que ele vai tocar alguma coisa, para eu ter uma ideia, pelo menos, se o equipamento está funcionando e tudo mais. Vou desligar agora. Quando a gente adquire o equipamento, muitas vezes o som que é gerado pelo alto-falante do teclado não é adequado para todas as situações. O alto-falante do equipamento ele é perfeito para quem vai tocar em casa, em ambientes pequenos. Mas de repente a pessoa tem ali a família, vai fazer um encontro, quer tocar, apresentar as músicas que já ensaiou e tudo mais, ou vai fazer um trabalho profissional mesmo, tocar em ambientes bem maiores, com muitas pessoas dentro de um mesmo ambiente. Aí é importante que a gente tenha sempre à mão uma caixa amplificada que seja de preferência dedicada para uso com teclado. Essas caixas têm várias potências, começam aí com 30 watts de potência, pode chegar até 300, 400 watts de potência e tudo mais. Aí a pessoa vai escolher aquela que seja mais adequada com o trabalho que vai ser executado. Geralmente para tocar em casa não precisa de nada com muita potência. Podemos ir além dos 5, 10 watts de potência que geralmente tem nos alto-falantes do teclado e adquirir aí uma caixa que tenha pelo menos uns 30, 40 watts de potência, daí para cima. Existem situações onde a gente precisa utilizar o teclado num local onde não possa fazer barulho, digamos assim, né? Você vai tocar à noite no seu apartamento, ou você está estudando junto com outras pessoas que estão estudando inclusive outros instrumentos. Então é importante ter sempre à mão um fone de ouvido como esse que eu estou utilizando aqui agora, né? O fone, geralmente os fones que a gente adquire são fones estéreo, que tem um plug parecido com esse, a gente chama de P10 estéreo, e você engata ou atrás do equipamento ou na frente do equipamento. Nesse caso, no exemplo que a gente tem, eu tenho 2 engates para 2 fones aqui frontais, que é bem interessante para quem dá aula, para quem ministra cursos de teclado, porque pode deixar um fone de ouvido para o professor e outro para o aluno, de maneira que não incomode quem está na sala de aula, e que eu possa ter realmente 2 pessoas escutando exatamente o mesmo som. Um detalhe importantíssimo, eu vou tirar novamente aqui o plug. Enquanto o plug está fora da entrada de fone, eu tenho som no teclado. A partir do momento que eu engato o plug de fone de ouvido, é normal que seja cortado o som do alto-falante normal do equipamento. Eu não tenho mais som no alto-falante, isso é proposital, para que realmente a gente não tenha problema com isso. Engato o fone no teclado, coloco bem posicionado confortavelmente na cabeça e toco. Agora todo o som é projetado para os fones de ouvido, sem aparecer mais nos alto-falantes. Muito bem, para as pessoas que são iniciantes, tem um recurso que os teclados costumam apresentar, que é a sensibilidade de tecla. Ou seja, eu posso tocar mais forte, tocar mais fraco, e o teclado responde a essa intensidade de energia que eu aplico ao teclado. Então estou aqui com um som de piano elétrico. Se eu tocar bem de leve, o som é baixo, é fraco. Mas se eu tocar mais forte, muda o som. Então depende do peso que eu estou utilizando para executar cada tecla. Para quem não está acostumado com esse tipo de recurso, para um iniciante, por exemplo, fica difícil controlar o peso dos dedos, então isso pode acabar incomodando na execução musical. Para isso a gente tem uma tecla que desliga a sensibilidade. Nesse caso ela é chamada de K-Touch. Eu desligo, então agora já não importa mais se eu vou tocar forte ou fraco. O som é sempre com a mesma intensidade. Vamos experimentar com outro timbre aqui, ó. Mais um. Ativei a tecla novamente, ele volta a ficar sensitivo. Vamos fazer com o piano.
Então, imaginando que a pessoa já toca um pouco de teclado, vamos entender como é que a gente faz a seleção de timbres, a seleção dos instrumentos, dos sons que eu quero utilizar para executar uma música. Padrão, geralmente a gente tem um teclado desse, liga na tomada, ligou o teclado, a tecla Power, eu tenho um som de piano para tocar, que é o que está acontecendo aqui. Mas eu posso escolher entre uma gama de outros sons. Eu tenho aqui uma tecla de família e uma tecla de seleção, para a esquerda e para a direita, as duas. Com a família, eu posso mudar a família de instrumento com a qual eu quero tocar. Então, por exemplo, família de órgãos. Mas eu posso escolher outro som de órgão. Aí eu venho com a tecla de seleção e ele me mostra na tela outros sons de órgão. São variantes de som de órgão. Ou eu posso chamar direto o número que eu queira de um determinado som. Imagina que eu quero, por exemplo, o som número 120. Então eu posso digitar aqui com teclas numéricas o número do som e aqui eu tenho, por exemplo, um violão. Da mesma forma que eu posso escolher os sons com teclas numéricas, teclas de grupos de família e seleção, eu posso também escolher ritmos. A tecla que eu estava utilizando acesa até agora era essa tecla Tone, que era para fazer a seleção de instrumentos. Mas para poder utilizar o mesmo grupo de teclas e selecionar ritmos, eu vou utilizar essa tecla Style. Deixo ela acesa e aparece no visor o nome do último ritmo que estava selecionado, que é esse Cute Pop, por exemplo. Então vamos selecionar por grupos de família. Eu vou selecionar o grupo rock, por exemplo. Escolher um dos ritmos de rock, por exemplo, heavy rock, e ativar esse ritmo para tocar. Tenho aqui as teclas de acionamento do ritmo, com introdução, as frases básicas, que a gente chama de original variation, o break, que é o fill-in, e a finalização. Então vou dar uma passada rápida nesses grupos para a gente poder escutar o ritmo e ver como fica. Ativei a tecla do arranjador e vou tocar aqui com o acorde. Fazendo a introdução. Original. Vamos fazer um break. Ele passa para variação. Outro break. Final. Ótimo. Se eu quiser agora executar mesmo, isso aqui foi só um teste rápido, mas se eu quiser tocar utilizando o ritmo e os sons com as duas mãos, né? Ritmo disparado com a mão esquerda e solar, fazer a melodia da música com a mão direita. Então primeiro eu escolho um ritmo, vamos lá novamente, ó, estilo, família. Eu vou escolher alguma coisa no grupo latino, que eu tenho aqui, por exemplo, Bossa Nova. Feito a escolha do ritmo, eu posso escolher o timbre que eu vou estar utilizando. Vamos selecionar aqui um som de flauta, por exemplo. Então, novamente, eu venho para a tecla Tone, chamo a família de flauta, que seria o wind aqui no caso, e escolho um som que eu queira tocar. Agora vamos fazer aqui a introdução e tocar algum teminha aqui. Fiz a introdução. Faço o break, vou para uma variação. E a finalização agora. Além do volume geral do instrumento, que geralmente está posicionado do lado esquerdo, pode estar configurado como uma tecla giratória, como essa, ou como uma tecla deslizante, ou como teclas digitais, como essa, onde você aperta de um lado para aumentar o volume e outro para baixar. Mas no caso desse equipamento, a gente vai um pouquinho mais longe do que apenas regular o volume geral. Digamos que eu tenha, por exemplo, dois sons misturados com a minha mão direita, que pode ser, por exemplo, um piano,
junto com o som de strings, de cordas, violinos. Aqui eu estou tocando os dois individualmente, mas eu vou colocar os dois juntos, utilizando essa tecla dual. Aqui eu tenho piano com um som de violinos misturado. Digamos que eu acho que o som do piano está muito alto, eu quero baixar apenas o som desse instrumento. Não adianta trabalhar com volume geral. Se eu trabalhar com volume geral, eu abaixo os dois ou subo o volume dos dois por igual. Eu quero abaixar apenas o som do piano. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em função, procuro com a tecla família o item de volumes e agora localizo com o select o main volume, que seria o volume do som principal. Veja que eu estou em 127, que nesse caso é o topo, é o mais alto possível. Aqui eu posso abaixar o volume, então deixar o piano bem mais baixo. Escute, note agora como é que ficou o som. Eu escuto mais as cordas do que o som do piano. Vou trabalhando aqui e vou aumentando o volume para a gente sentir a diferença. O ajuste dos volumes é muito importante para que a gente tenha sempre o balanço correto dos instrumentos durante a execução. Não pode ser deixado para segundo plano. É importante estudar, escolher os sons, escolher os ritmos. Mas depois de tocar várias vezes, está na hora de começar a corrigir os volumes para que a execução fique realmente perfeita. Um recurso muito interessante é a possibilidade da gente selecionar um ritmo. Nesse caso eu selecionei aqui uma bossa nova, que é essa que a gente escuta agora. Um ritmo de acompanhamento que eu posso estar fazendo solo com a mão direita, acompanhado por esse ritmo que foi selecionado. Só que a Roland, ou a fábrica do equipamento, quando faz o equipamento, quando projeta um teclado, o fabricante ele determina uma orquestração que vai ser utilizada para aquele ritmo. Nesse caso dessa bossa nova, a gente tem a bateria, o baixo, um violão que foi escolhido e um som de cama, que a gente chama, que é um acorde que fica no fundo bem de leve. Ok, mas e se eu não gostar dessa orquestra? Pode ser que não me incomode um pouco a escolha dos instrumentos, não a levada do ritmo, mas a escolha dos instrumentos. Então, nesse caso, eu tenho 5 teclas chamadas de cover, onde eu posso trocar rapidamente a orquestração desse ritmo, sem ter que gravar novamente o ritmo, que seria uma coisa muito mais complexa. Basta apertar uma das 5 teclas, automaticamente o teclado modifica completamente a orquestração pra gente. Então vamos testar aqui. Essa é a levada original dessa bossa nova. Vamos deixar ela com uma cara de rock and roll, por exemplo, com umas guitarras no lugar do violão. Ou com uma cara de dance music, por exemplo, com instrumentos mais eletrônicos. Ou com uma cara mais de acústico MTV, por exemplo. Aqui, ou com um estilo de orquestração que seria utilizado, por exemplo, na Ásia. Uma bossa nova asiática ficaria assim. Quando eu quiser voltar ao natural, eu desligo qualquer uma das 5 teclas que esteja ativada e volto para a orquestração de bossa nova original que o fabricante determinou. Eu executo o solo com a mão direita, geralmente dessa faixa de teclas para a direita. E geralmente do meio do teclado para a esquerda, eu tenho uma região com outro som, ou às vezes sem som, mas que eu posso utilizar para poder determinar quais são os acordes que o acompanhamento tem que executar. Esses acordes aparecem aqui no visor, por exemplo, Dó maior, Fá maior, Lá menor. Então eu tenho uma divisão clara em 2 partes do teclado, uma parte para solo e outra que vira acompanhamento. Dependendo da música que a gente vai tocar, pode ser que eu precise de mais notas para executar o acompanhamento com a mão esquerda ou mais notas para executar o solo com a mão direita. Esse ponto de divisão, nesse caso, ele está aqui nessas 2 notas, Fá sustenido, Sol natural, mas eu posso alterar essa configuração. Tem uma função aqui, vou apertar a tecla Function e vou procurar aqui com a tecla de família uma função chamada Keyboard Set, um grupo chamado Keyboard Set. Vamos lá de novo. Keyboard Set. Em seguida, eu vou por submenus com a tecla Select buscar a função
key split. Esse valor 55 é um número de nota, na verdade ele está referenciando uma dessas notas aqui. Eu posso alterar esse valor utilizando as teclas menos e mais. Então vamos lá, vou jogar esse ponto de divisão um pouquinho mais para cima. Vamos ver. Antes era aqui, ó, Fá sustenido e Sol. Agora ele já subiu e ficou aqui, olha, Ré, Ré sustenido. Eu alterei essa divisão, tenho mais área de atuação para a mão esquerda, fazer os acordes, e uma área menor para fazer o solo com a mão direita, com o som que está determinado nesse caso é o piano. E esses acordes que eu faço aqui com a mão esquerda é o que comandam qual acorde que o acompanhamento vai tocar. Nesse caso, Dó maior. Vamos agora para Lá menor, ele mostra para mim o acorde que eu estou executando com a mão esquerda lá em cima. Ré menor, Sol com sétima, Sol com sétima e novamente o Dó. Hoje em dia é muito simples a gente encontrar na internet ou mesmo em bancas de jornais material musical. Um deles vem configurado em forma de disquete, como esse que eu estou utilizando agora. Você pode comprar numa banca de jornal ou adquirir música através da internet, colocar num disquete e executar com seu teclado. Essas músicas elas vêm gravadas num padrão que a gente chama de SMF, Standard MIDI File. Não é um arquivo que eu toco, por exemplo, com um CD. Eu não posso colocar num CD e tocar no rádio em casa. Eu preciso de um teclado ou de um computador com placa de som para poder executar esse tipo de arquivo. Os teclados arranjadores hoje que têm entrada de disquete, todos eles estão preparados para utilizar esse tipo de arquivo. Então vamos colocar esse disquete no drive do teclado. Esse drive pode ser frontal, lateral ou às vezes até na parte traseira do equipamento. No nosso caso aqui ele está na frente. Feito isso, eu aperto a tecla Song e ele mostra na tela o nome dos arquivos que ele encontra no disquete. Aqui ele é o primeiro arquivo, eu posso selecionar outras músicas e executar. Vamos deixar essa daqui, por exemplo. Está aqui selecionado um tema e eu vou apertar agora a tecla Start Stop para começar a tocar. Posso parar a qualquer tempo, escolher um outro tema na tela e executar. Eu não apenas posso tocar músicas prontas em SMF que eu baixei da internet ou que eu comprei numa banca de jornal, numa revista e coloquei o disquete para executar, mas eu também posso gravar a minha execução, para que depois eu possa apreciar a minha performance ou mesmo dividir esse material com outros colegas que têm teclados arranjadores. Posso mandar o arquivo pela internet, ele em contrapartida coloca esse arquivo num outro disquete lá na casa dele, coloca no teclado e pode escutar o que eu executei. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu selecionei um ritmo, escolhi o som que eu quero utilizar. Aqui no caso eu estou utilizando um ritmo Soul Ballad. E os timbres são 2 timbres de saxofone que eu misturei. Um sax tenor. Aliás, um som de saxofone, perdão. E um som de trompete. Os 2 misturados. E vamos executar isso e pedir para que o teclado grave. É muito simples. Nesse caso eu só aperto a tecla de gravação. Bom, esse foi um tema curto. A única coisa que eu fiz foi, novamente, repetindo, escolher o ritmo, escolher os timbres, apertei a tecla de gravação e saí tocando. Para a gente escutar o tema, eu deixo a tecla Song ativada
e dou Start. Agora eu posso escutar minha performance. Se eu gostei da performance, eu posso agora fazer o contrário, salvar em disquete para que eu possa deixar isso armazenado e utilizar novamente outro dia. Imagina que você precisa tocar uma música, eu já tenho a partitura da música, estou com a partitura na minha frente, já estudei a música, sei tocar, executar a música. Mas aí o que eu vou fazer? Eu quero escolher um ritmo adequado para aquela música. Por exemplo, aqui coloquei um Big Band, que é esse ritmo. Mas antes de tocar eu penso, puxa, qual seria o som melhor para eu utilizar na mão direita? Para fazer o solo, a melodia principal da música. Nem sempre eu tenho referência suficiente, instrução suficiente para escolher um som que realmente fique adequado para esse tipo de música que eu vou tocar, que é um jazz, por exemplo. Então, os fabricantes costumam deixar sugestões, a gente chama de sugestão de registração, ou seja, quais seriam os sons que melhor se adequam àquele ritmo, não à música, mas ao ritmo que você escolheu. Então, no caso, a gente escolheu o Big Band, eu tenho aqui o One Touch com 2 sugestões de sons que eu posso usar para tocar um tema de jazz. Uma das sugestões, ele está pedindo para que você toque com trombone e na outra com um piano com timbre um pouco mais aberto. Como eu tenho vários pianos, esse Stereo Piano 2, ele é um som de piano um pouco mais aberto. Se eu trocar o ritmo, vamos pegar qualquer outro ritmo aqui, por exemplo, um dance, e vier aqui no One Touch novamente, vocês vão perceber que ele muda o som. É um som completamente diferente de piano e trombone. Eu estou com um som de sintetizador aqui, ó. Outro som, um piano elétrico. Ok, então voltando para o jazz, para aquele Big Band, eu tenho aqui trombone. E tenho piano, aquele piano mais aberto. Então vamos experimentar tocar rapidinho usando esses 2 sons, começando com o trombone. Pego aqui a introdução, deixo ativada e vou começar o meu tema. Usando o trombone. Vamos passar para o piano. Nós temos alguns recursos de controle sonoro extras no teclado. Um deles, muito importante e muito comum de aparecer em teclados arranjadores, é esta alavanca que a gente chama de Bender Modulation, ou Lever Modulation. Nesse caso, ela tem 2 funções. Uma, quando a gente aciona para frente, nesse sentido, e outra quando eu aciono para a esquerda ou para a direita. Então veja, por exemplo, quando eu seguro uma nota no teclado e empurro a alavanca, ela vai fazer com que o som vibre, é o vibrato, né? Soltei e o som volta ao normal. Ela tem uma mola que faz com que a alavanca volte ao natural, à posição natural. E se eu empurrar para a esquerda ou para a direita, eu faço uma desafinação. É exatamente o que faz a alavanca da guitarra. Quem é guitarrista conhece bem. Você aperta a alavanca, ela desafina um pouco o som, soltou a alavanca, ela volta ao normal. Aqui eu posso ir para a esquerda desafinando o som para grave ou ir para a direita desafinando o som para agudo. Vamos experimentar agora os 2 movimentos. Para a esquerda e direita e para frente. Existe uma questão bastante interessante que é a seguinte: quando a gente não conhece o equipamento
de maneira profunda, por isso que eu insisto sempre que a pessoa leia o manual para conhecer os recursos avançados. A maior parte dos teclados arranjadores hoje tem um recurso muito importante que é a memória de registração, que a gente chama de Registration Memory, pode encontrar como Performance Memory ou como programa de usuário, User Program. Aqui neste caso, nós chamamos de User Program, programa do usuário. Traduzindo, né? Qual a intenção disso? Imagina uma pessoa que tem um repertório de 40, 50, 60 músicas que ela gosta de tocar diariamente. Com esse repertório vai ficar complicado se a cada música ela precisar, a pessoa precisar registrar todo o painel novamente, escolher o ritmo, escolher o som, ajustar volume, colocar efeitos como coros, reverb, fica muito complicado. Então o ideal é que a cada vez que a pessoa esteja ensaiando, ela escolha todo o setup de painel que ela precisa e deixe memorizado num programa de usuário. Vamos fazer um teste rápido? Eu vou colocar aqui um ritmo, por exemplo, essa baladinha, escolher um timbre de órgão. Tá feito. E agora eu quero jogar dentro de uma memória de usuário para que eu possa recuperar amanhã ou depois, na semana que vem, enfim. Aqui é muito simples. Ele vai fazer uma foto do painel agora. Eu vou segurar a tecla User Program. No visor, eu tenho uma correspondência perguntando se eu quero realmente escrever essa memória. Antes de confirmar, né, tem até um yes piscando ali, eu vou escolher uma das memórias que eu quero para fazer esse registro de informação. Neste caso, eu tenho 100 memórias, vai de 0 até 99. Eu estou escolhendo aqui a memória 14. Assim que eu escolher a memória, eu confirmo com a tecla yes. O teclado ainda me permite colocar um nome da memória. Eu posso colocar, por exemplo, o nome da música, que seria bem prático para localizar rápido essa informação. Isso eu posso estar digitando por aqui como se fosse um celular. Coloco o nome que eu quiser e confirmo novamente com yes. Ele já me apresenta uma mensagem no visor dizendo que está confirmada a memorização. Posso desligar o teclado, tirar da tomada. Amanhã eu não preciso registrar mais nada, não preciso escolher ritmo, nem andamento da música, nem os timbres, nada. Basta ligar o equipamento, apertar User Program e chamar a memória 14. Observa que o painel se modifica, ele acende todo, né? Tentando mostrar para mim qual foi a regulagem, o ajuste que eu fiz quando eu memorizei aquele item. Então, se eu voltar aqui na memória 14, eu estou com aquela balada, que é o Cool 68, e tenho o timbre de órgão que eu tinha selecionado. Está tudo aí, tudo certinho, pronto para usar. É só tocar.
Seja bem-vindo, você que comprou esse DVD para aprender um pouquinho de teclado. A gente vai tentar passar aí para você da melhor forma, a forma mais fácil para aprender esse instrumento maravilhoso. Espero que você em casa possa compreender tudo. Bom, primeiramente, a gente vai falar antes um pouquinho de teoria musical. A gente vai começar dessa vez pela partitura. Mas não se desespera não, a partitura não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo acha. Primeira coisa, pauta ou pentagrama. O próprio nome já diz, 5 linhas e 4 espaços. Mas para que serve essa pauta ou pentagrama? É ali que a gente coloca as notas musicais, que a gente conhece, o dó, o ré, mi, fá, sol, lá e si. É ali exatamente naquele lugar que a gente escreve a música para a gente poder olhar e saber aprender a tocar aquela música através da pauta. Mas antes de colocar as notas musicais, a gente coloca a muito conhecida por todos nós, clave. Clave de sol a gente vê bastante, de todas é a mais conhecida, mas não é só ela que existe. Existe a clave de fá e a clave de dó. Mas espera aí, para que serve a clave? Por que ela fica ali naquele cantinho da pauta ou do pentagrama? A clave serve pura e simplesmente para dar nome às notas, para que a gente saiba onde localizar essas notas musicais. A clave de sol, em especial, sinaliza para nós a nota sol. Quando a gente desenha essa clave, a clave de sol no pentagrama, ela começa na segunda linha, lembrando que a gente conta as linhas de baixo para cima. Então a segunda linha de baixo para cima é onde a gente começa a clave de sol. E é justamente nessa segunda linha que fica a nota sol. A partir da nota sol, a gente pode achar todas as outras para cima ou para baixo na ordem das notas. Por exemplo, sol, lá, si, dó. Ou então, para baixo, sol, fá, mi, ré e dó. Beleza, a gente já sabe onde ficam as notas na pauta. Mas existe uma coisa muito legal que influencia nessas notas, que é a duração do tempo. Nem todas elas têm o mesmo tempo. Todas elas têm um tempo diferente. Por exemplo, a semibreve, ela é só uma cabeça branca, uma bolinha branquinha, você vai ver aí no vídeo. A semibreve, ela tem uma duração de 4 tempos. Mas como que seria isso? Eu vou tentar ilustrar para você. Seria mais ou menos assim, uma marcação de tempo na mão, ficaria tá, 4 tempos. Depois da semibreve, a gente tem uma figura que dura um pouquinho menos, que é a mínima. É uma cabecinha branca com uma haste. Essa dura 2 tempos. Tá. Depois vem a semínima, que é uma cabecinha preta com uma haste. Dura 1 tempo, então cada batida da minha mão vai ser uma semínima. Tá, 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 tá. Depois, logo após a semínima, vem a colcheia, que seria meio tempo cada uma. Nós tentaríamos colocar 2 colcheias dentro de cada batida. Tá, 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 tá. E daí em diante viria a semicolcheia, a fusa e a semifusa, que a gente vai deixar para trabalhar um pouquinho depois. Além disso, existem coisas que influenciam na duração dessas notas. Por exemplo, a gente tem também a ligadura. Ligadura é uma linha curva que vem, ou ela pode ser nesse sentido ou nesse sentido, que liga as notas. Mas para que ela liga as notas? A regra dela é simples, ela liga para somar os tempos dessas notas. Por exemplo, se nós tivéssemos uma semibreve, que é aquela que vale 4, ligada a uma mínima, que vale 2, nós teríamos 6 tempos dessa mesma nota. Tá. Certo? Um outro exemplo também é o ponto de aumento. Ponto de aumento, como a ligadura, ele não soma, mas ele aumenta o tempo dessa nota. A regra é simples, o ponto de aumento, ele aumenta a metade da duração dessa nota. Por exemplo, se nós tivermos um ponto de aumento numa mínima, que é aquela que vale 2, essa mínima passará a valer 3 tempos. Exemplo, tá. E aí por diante, o ponto de aumento pode vir em qualquer uma dessas notas. A regra é simples, só vai aumentar a metade do valor da nota, correto?
Então é isso, espero que você tenha entendido essa matéria simples e agora a gente vai passar para a parte musical. Vamos tocar então, né? Tocar e vamos. Nossa primeira música é Ode à Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven. Primeiramente, nós vamos aprender as mãos separadas. Na mão esquerda, nós vamos fazer acordes e na mão direita, nós vamos fazer melodia. Primeiramente, na mão esquerda, o acorde de Dó maior, que é formado pelas notas Sol, Dó e Mi. Dessa forma. Depois, o segundo acorde, que é o de Sol maior, Sol, Si e Ré. Os dois acordes ficariam assim. Bem, na mão direita nós vamos fazer a melodia da seguinte forma. Vou tocar a melodia toda para você. As duas mãos juntas ficaria dessa forma. Nossa segunda música é Dança Alegre. Nessa música nós vamos utilizar os mesmos acordes que nós usamos na última, que foram Dó maior, Sol, Dó e Mi, Dó maior e Sol maior. Sol, Si e Ré, Sol maior. A parte da melodia ficaria da seguinte forma. Agora vamos tocar tudo junto, mão esquerda e mão direita. Bem, a nossa terceira música chama My Song. Nessa música nós utilizaremos os acordes de Dó maior com a mão esquerda, Sol, Dó e Mi.
dessa forma. E depois, Sol maior, Sol, Si e Ré, dessa forma. A melodia ficaria da seguinte forma. Tudo junto. Nossa próxima música, muito conhecida, chama O Bife. Nessa música nós utilizaremos os acordes de Sol maior, Sol, Si, Ré, formando o acorde de Sol maior, e Sol, Dó e Mi, formando o acorde de Dó maior, Sol maior, Dó maior. Na mão direita ficaria juntando as duas mãos, ficaria da seguinte forma. Bem, a nossa próxima música se chama Leal Vive. Nessa música nós utilizaremos os mesmos acordes Dó maior e Sol maior, da seguinte forma: Sol, Dó e Mi, Dó maior, e Sol, Si, Ré, Sol maior. Na mão direita, a nossa melodia seria assim. Tudo junto, vamos lá.
Nossa próxima música chama Can Can. Com a mão esquerda, faremos os acordes de Dó maior e Sol maior. Com a mão direita, faremos a melodia. Tudo junto. Nossa próxima música se chama Asa Branca, de Luiz Gonzaga, muito conhecida de todos nós. Nós vamos fazer um acorde novo nessa música, que se chama Fá maior, formado pelas notas Lá, Dó e Fá. Também usaremos o Dó com as notas Sol, Dó e Mi. E o acorde Sol maior com as notas Sol, Si e Ré. Sol maior, Dó maior, Fá maior, Dó maior e Sol maior. A melodia ficaria assim. Tudo junto, vamos tentar. Nossa música se chama When the Saints Go Marching In, com os acordes de Dó maior, que nós já fizemos, Sol, Dó e Mi, Sol maior, Sol, Si e Ré, e o Fá maior, Lá, Dó e Fá. Vamos para a melodia.
Tudo junto agora. Nós vamos aprender agora Capelinha de Melão. Nessa música, utilizaremos os acordes Sol maior, Dó maior e um novo acorde que se chama Ré menor, formado pelas notas Lá, Ré e Fá. Recapitulando: Sol maior, Dó maior e Ré menor. A parte da melodia seria assim. Tudo junto, vamos tentar. Nossa última música é o Parabéns pra Você, onde vamos utilizar os acordes de Dó maior, Sol maior e Fá maior. Onde a melodia ficaria. Vamos tudo junto então. Nós vamos também fazer alguns exercícios técnicos com a mão direita e com a mão esquerda separadamente. O nosso primeiro exercício é o seguinte.
segundo exercício técnico é um pouquinho diferente. Nós vamos começar com o dedão no Dó, mas o nosso indicador vai ficar no Mi. Nós subimos e descemos e juntamos. Até que a gente chegue no Dó novamente. Chegamos. Agora nós vamos descer com o mindinho no Sol e pulando. Até chegar no Dó. Com a mão esquerda, nós vamos começar com o mindinho no Dó. Até que a gente chegue no Dó novamente. E vamos descer com o dedão no Sol. Agora com as duas juntas. E vamos descer. Bem, depois de todas essas músicas aí que eu espero que você tenha conseguido tocar, eu vou te dando tchau, tchau. Esse é o fim do nosso primeiro DVD, de um grupo de 3, tá? E eu sempre gosto de reforçar que é sempre legal você procurar um professor, porque a gente procura passar pra você tudo da melhor forma. Às vezes fica um pouquinho corrido, fica uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Então procura um profissional da área pra você tirar as suas dúvidas, ou então liga pra gente, tá bom? Valeu então, tchau, tchau. Viaje pelos sons graves do contrabaixo que servem como base das músicas de bandas ou orquestras. No DVD Contrabaixo você encontrará em aproximadamente 1 hora de vídeo os conceitos básicos e técnicos para começar a tocar esse imponente instrumento. Você conhecerá também, na Fábrica Tajima, como funciona todo o processo de fabricação do baixo e ainda se deliciará na canja musical do Grupo Gorgonzola. Fique atento, prepare os dedos e vá logo numa banca perto de você adquirir o seu DVD. Se preferir, ligue para 0 Operadora 11 3855 1000 ou acesse o site www.scala.com.br e aproveite para conhecer nossa linha de produtos.